Vamos começar. Vamos orar. Amantíssimo Deus, Pai Celestial, te damos graças por mais esse momento que podemos aprender da Tua Palavra. Venha estar conosco, venha preparar as nossas mentes e coração para ouvirmos a Tua Palavra, que é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, hoje, na semana passada, a gente começou com a história de Samuel, né? O irmão Brown deu toda a introdução aí do profeta Samuel, e hoje a gente vai ver o Saul, né? Temos aí a escolha de Saul, a unção, e também a parte em que ele foi rejeitado. Tudo isso daí está do 8 até o 15, né? A gente tem alguns capítulos que tem mais detalhes, outros menos detalhes. O profeta Samuel, né, entre os profetas, sem dúvida nenhuma, ele foi um grande líder, né, teve uma grande importância, porque fez coisas realmente notáveis. Como todos, há uma falha dele aí, né? Uns dizem que é falha, eu não acho assim, né? Mas a Bíblia nos mostra realmente a imperfeição humana, né? Destaca bastante isso daí. Ele é citado em Salmos, né? No 99:6, e ele é citado também em Jeremias, né? Que diz que Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não estaria a minha alma com este povo. Então, ele fazendo uma comparação, aí atribui uma grande importância a esses dois personagens da Bíblia. Então, é a continuação, né, de Samuel, entretanto com foco aí em Saul. Eu coloquei um resumo todo, normalmente eu faço a aplicação, eu vou deixar a aplicação para o final se der tempo, né? Se não der tempo, eu faço assim, que nem aqueles DVD, né? Cenas extras, versão do diretor, e a gente publica um complemento depois, né? Então vamos analisar aí, né, esses três itens narrados aí no capítulo 8, sobre o início, né, de Saul. A gente tem aí algo que se fala de Samuel sobre os filhos dele, né? Por isso que eu disse, alguns dizem que isso é uma falha aí, mas às vezes por melhor que a gente crie, eduque, nada hoje garante que vai dar tudo certo, né? A gente ora para que dê tudo certo. Mas às vezes é criado com culto doméstico, indo na igreja, indo à EBD, em algum momento aí dá algum tchutchu, né? E a pessoa vai fazer o que quer, né? Então não é uma garantia. Embora Samuel tivesse uma vida correta, então tinha lá os filhinhos dele, né? Que estavam fazendo coisas que não eram agradáveis. Disse lá que os filhos deles aceitavam suborno e perverteram. Tem uma versão que coloca perverteram o direito e outros perverteram a justiça. Não estavam fazendo o que era correto. Devido a isso, né, o povo vai para Samuel e fala, nós queremos um rei. Nós gostaríamos de ter um rei. E nós vamos ver pelo relato, né, quem leu, quem estudou aí todos os capítulos, eu creio que todos, né, estudaram. Eu falei que a gente que é professor vive na ilusão de que o aluno estuda. Então, você vai perceber que não foi do agrado de Deus, né? O próprio Samuel não gostou desse pedido, né? E eles procuraram lá e disseram, você já está velhinho, Samuel, seus filhos aí bagunçando, fazendo coisas erradas, então nós queremos um rei. Todo mundo tem rei, né? Nós observamos aí, todos têm rei, então nós também queremos um rei.
E Samuel, né, fica triste com isso. Né? O Samuel se aborrece, porque estavam rejeitando não somente a ele, mas também a Deus. O propósito de Deus era que Deus fosse o governante, o rei absoluto sobre a nação de Israel. Né? Mas ele ora, fala com Deus, Deus diz mais ou menos assim, tudo bem, Samuel, deixa para lá isso daí, eles estão rejeitando a mim, não é a você, fica tranquilo, né? Não é bem assim que está lá, é a versão Edson Ferreira de Almeida, mas é mais ou menos isso, né? Então, ele fica lá tranquilo e vai comunicar ao povo, tá bom, vocês terão um rei, né? Mas não que Deus esteja contente com o seu pedido. E aí ele fala, ele explica tudo o que vai ser como consequência, né? Só coisa boa, né? Ter um rei, isso aí ia ser maravilhoso, né? Talvez Samuel pensasse, depois de toda essa narrativa, eles vão desistir, né? Quem vai querer tudo isso para si? Né? Quem vai querer tanta coisa boa assim? O rei vai mandar seus filhos para a guerra, vai pegar sua colheita, vai pegar suas filhas para trabalhar como servo. Olha que maravilha, né? Vocês hoje não precisam de nada disso, são livres. Entretanto, contrário, né? O povo insistiu, não, nós queremos um rei, né? Deus não está bom, você, Samuel, também já está velhinho, seus filhos, queremos um rei, mas vai ser desse jeito. Tudo bem. Eu não sei, assim, um pensamento assim pecaminoso, né? Eu não sei se eles eram muito burros ou iludidos, né? Não sei. Como é que pode, diante de uma lista assim, né, a pessoa ainda insiste, não, a gente quer um rei. E tendo um Deus maravilhoso aí, como eles tinham tido. Aí no capítulo 9, nós vemos a escolha de Saul. Saul vai até o Samuel, aí falam lá para Samuel como deveria ser, e aí a gente vê toda a parte ali que descreve como foi essa chegada. Se você também estudou, vai ver lá que as jumentas do pai se perdeu, né? Ele saiu lá para procurar, e aí, num determinado momento que não se achava, aí o servo propôs visitar Samuel. Né? O servo conhecia, sabia que havia aí esse profeta, que eles chamavam de videntes, né? Vamos lá, vamos pedir conselho, quem sabe ele não tem uma visão aonde estão essas jumentas perdidas. Né? Isso está lá em 1 Samuel, lá no capítulo 9, no verso 6. Bom, ele chega lá, né? Claro que aqui eu estou fazendo um resumo, porque você já leu detalhadamente, né? Então a gente está resumindo, senão a gente não sai daqui hoje. Então Samuel recebe a Saul e ele lhe dá um lugar de honra, né? Ele reconhece que Deus é que havia escolhido, feito a escolha de Saul, e lhe dá todo um lugar de honra. E ele sabe que chegou a hora dele, entre aspas, né, se retirar do governo, de ser juiz, e que vai assumir um rei que vai executar esse que era o papel dele. Então, a atitude dele é não de revolta, de desobediência, de honra aquele homem que vai substituí-lo, né? Porque foi uma escolha de Deus. Essa é toda a narrativa aí no capítulo 9. E a gente chega lá no capítulo 10, né? Se estiver muito rápido aí, se você quiser acrescentar alguma coisa que você estudou, fica à vontade, tá bom? Não se preocupe, pode falar aí. Só o pastor que não pode. No capítulo 10, a gente tem a unção, né, do Saul.
O Samuel diz que Saul vai profetizar diante lá dos profetas de Israel da época, e aí tem a escolha dele como um rei. Só que a gente vai ver aí que o Saul, ele não dá muita importância. Eu não sei se ele não acreditou, né? Não sei qual que era o contexto, né? Ele vivia numa tribo que não tinha assim muita eminência, então nós vamos ver depois que ele acaba não dando tanta importância para isso. Mas lá no capítulo 10, no verso 1, a gente tem lá a descrição da unção, né? Samuel unge a Saul como Deus lhe ordenara, né? O homem que Deus havia escolhido para ocupar essa função. E, claro, né, quando Samuel fala que ele vai profetizar, né, era algo importante, né, o Saul fica satisfeito com isso, né, essa parte aí ele gosta. O que o Samuel manda ele fazer primeiro é ir até um sepulcro de um antepassado seu, né? Provavelmente para que na cabeça de Saul ele relembrasse de toda a história do seu povo, do seu parentesco, né? Para saber o quanto ele, apesar de escolhido por Deus, de que ele iria ir profetizar, para lembrar para ele que ele era um ser mortal, talvez para que ele se mantivesse humilde. É claro que a gente não vê essa narrativa, né? Mas muito provavelmente Samuel queria fazer uma aplicação para ele, uma analogia, para que ele não se envaidecesse com essa nova função que ele ia ter, né? Infelizmente, mais à frente a gente vê que não é isso que ocorreu, né? Então, todos os sinais que Samuel apresentou para Saul, eles ocorreram, né? Lá no capítulo 10, versículo 6, 7, está lá: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e você vai profetizar com eles, né? Profetizar com aquelas pessoas da época. Tornar-se-á um outro homem. Então, Samuel diz que a partir do momento em que acontecer isso, ele vai se transformar num novo nome, ele há de ter um novo coração. O que também parece que após isso, também acabou, no decorrer do tempo, não ocorrendo, né? Bom, Saul achou que Deus havia lhe dado um outro coração, estava tudo bem, estava tudo certo, né? Uma outra disposição mental, mas de fato, né? O fato dele ter sido escolhido para algo tão importante, por isso que eu disse, né? Parece que ele não se importou tanto. Porque o que a gente lê ali, né? No 10:15? Então disse o tio de Saul: declara-me, peço-te, o que vos disse Samuel. Estava curioso, queria saber o que o profeta disse, né? Então ele declarou-nos a verdade, que as jumentas foram encontradas, pronto, né? Porém, o negócio do reino de que Samuel falar, ele não declarou, né? Então demonstra que ele não deu tanta importância, ou ele não acreditou, a gente não tem a narrativa disso, mas ele simplesmente ignorou, né? Olha que importante, né? Se alguém falasse que eu ia ser rei, eu ia falar para todo mundo, você é rei, né? O Senhor me escolheu para ser rei, fui ungido pelo profeta. E ele fica quietinho, né? Não sei se ele estava com medo da responsabilidade, não acreditou, se realmente não estava dando muito valor naquele momento, né? A gente não sabe, a narrativa aí não apresenta. Bom, então mais uma vez, né, o Samuel vai lá e repete, né? Vocês desprezaram hoje o seu Deus, né?
e tampouco estava interessado de novo lá o Saul, ao que a gente lê lá, né? Mas vós tendes rejeitado hoje o vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalho, e lhe tendes falado: põe um rei sobre nós. Ponde-nos perante o Senhor pelas vossas tribos, segundo os vossos milhares. E aonde estava o Saul? Se escondeu entre a bagagem, né? Estava lá escondidinho. Então, no momento da apresentação, né, que deveria ser a apresentação daquele rei pedido pelo povo, onde estava o rei escolhido, né? Ele já tinha sido ungido aos olhos de Deus, e para Samuel ele já era o rei, né? E aonde ele estava? Escondido entre a bagagem. A hora que as pessoas perguntam, né, onde está o seu rei? Então, outra coisa, ou ele não deu importância, ou estava com medo, ou ainda não acreditava muito nesta questão de que ele seria um rei, ocuparia um cargo tão importante, né? Claro que aqui, até aqui, né, gente, a gente poderia fazer um monte de analogia, um monte de aplicação, né? Assunto, aí como diz o mineiro, assunto para mais de metro, senhor, mas não... Como eu falei, eu quero resumir a história e depois a gente vê o que é possível fazer, tá? Outro detalhe, a maior parte do povo tratou Saul com indiferença, né? Ele não se importou muito com isso aí, ele foi lá modestamente para sua casa. Entretanto, Deus preparou aí um grupo para apoiar a sua autoridade. Se era alguém que Deus estava escolhendo, Deus estava também preparando, né? Se Deus escolheu, Deus prepara. Mas o povo em si vai reconhecer mais para frente Saul, né? Por enquanto, ele ainda também uma expressão aí de quem é do interior, de quem é dos bairros. Por enquanto, ele era só um Zé Ruela, né? Não importava, não tinha valor nenhum. Então, segue aí a história. Bom, aí lá no capítulo 11, né, a gente vê lá a história de uma batalha, né? Parece assim que... Parece não, né? Fica claro que até aqui o que nós temos visto, as pessoas importantes eram aquelas que lideravam batalhas, né? Nós vimos durante todo o estudo de Juízes, percebam que eu sempre falo, nós vimos, eu não falo nós aprendemos. Você está reparando nisso. Porque nós vimos, se nós aprendemos, eu não sei, né? Então, todos eles eram o quê? Líderes de batalhas, né? Na verdade, todos os que nós vimos lá no livro de Juízes eram pessoas que conduziam o povo à guerra. E a importância aí do Saul só vai ser revelada exatamente na batalha, né? A hora que aperta lá a coisa, que fica complicada. E também você que leu lá, na narrativa, vê que eles lá tinham tanto medo, né, dos filisteus, que eles estavam dispostos até a consentir que os seus olhos fossem arrancados, né? O texto lá, né, fala sobre o diálogo lá, sobre a tentativa de acordo, que não dá muito certo. Tá bom, tá tudo certo se vocês permitirem que eu arranque os seus olhos, né? Notem que era a crueldade, né, naquela época era algo assim bastante presente, né? Tudo era tratado assim de uma maneira bastante radical. Bom, então o primeiro fruto do governo do Saul, onde ele começa aí a ser reconhecido, é no momento aí da guerra, né? Que é onde vai realmente o povo reconhecer aí que aquele que eles haviam esquecido, não deram muita importância, é que seria o líder deles. E agora eles honravam a Saul,
né, que antes eles haviam desprezado, não tinha ligado muito, mas agora nós temos à nossa frente um homem que é capaz de nos liderar para a guerra, para a batalha, né? Capítulo 12, né? No capítulo 12 a gente vê aí algumas narrativas, a declaração de Samuel, né, do profeta, que se vê ofendido, se vê atacado. Mais uma vez ele repreende o povo, e aí como sinal há trovões e há uma chuva fora de época, confirmando a palavra do profeta, confirmando a palavra de Samuel. Então ele questiona, né? Porque devido ao caráter dos seus filhos, o caráter dele também ficou aí em jogo. Então ele vai lá na presença do povo e faz lá o desafio. Quando é que eu roubei vocês? Quando é que eu oprimi vocês? Né? Quando é que eu recebi suborno? Quando que eu encobri tudo e fechei os meus olhos? Então ele está fazendo um questionamento ao povo, se realmente ele havia feito algo que então apresentassem, né? E ele fala sobre os atos justos do Senhor, né? Ele recupera na memória, né, o Deus que foi fiel para com eles. Outra coisa interessante que a gente nota lá, né, desde a libertação, a todo momento eles são lembrados disso, né? Percebe? Né? No Juízes, né? Josué, Moisés está sempre lembrando, olha, Deus fez isso. Olha que interessante, né? Olha que interessante. A todo momento era necessário mostrar para eles a justiça de Deus, relembrar para eles, mas eles esqueciam muito facilmente isso daí, né? Então, apesar de Israel sempre ser lembrado da sua desobediência, esta sempre foi a ruína de Israel, a desobediência. E nós vamos ter no final aí, né, desses capítulos, né, de 8 a 15, onde a gente vê um versículo bastante utilizado, é que Deus não se agrada de sacrifícios, de holocaustos, senão que o obedeçam. É só isso, né? É só isso, a obediência a Deus. Porque a desobediência acaba gerando uma série de consequências, uma série de pecados. E aí eu fico tranquilo, porque hoje a gente já aprendeu isso, todo mundo obedece a Deus, todo mundo obedece a Bíblia, é uma maravilha, né? Principalmente os crentes são top na obediência a Deus, já aprendeu tudo estudando isso, então é muito bom, né? Por isso que foi deixado, para a gente aprender, né? Senão não precisava. Bom, após as palavras de Samuel, então Deus envia trovões, uma chuva, numa época em que não era comum acontecer isso, né? Porque se fosse uma época comum, não seria nada demais, né? Então, eles sabiam, eles reconheciam os tempos, reconheciam as estações, né? Então isso tudo era para realmente mostrar que Samuel, o profeta que estava falando, tinha autoridade, tinha acesso. Foi Samuel que foi orar para Deus, né? É outra coisa interessante para esse povo, em vez deles orarem, falar com Deus, eles pediam para os profetas, né? Pedia para o juiz, fala aí com Deus para aliviar a nossa parte aqui, né? Porque eles mesmos, né, não oravam, porque eles mesmos não suplicavam, né? Então essa demonstração era para quê? Para convencer, olha, vocês agiram de modo errado, fala para o seu rei fazer isso aí agora, né? Fala para o seu rei fazer trovão, fazer chuva, né? Ele é bom para fazer guerra, mas quem realmente fala comigo e eu atendo é o profeta, né? Para deixar bem claro para eles. Provavelmente nem entenderam, né,
quando eles viam essas manifestações, eles se atemorizavam, ficavam morrendo de medo, mas logo em seguida já esqueciam, né? Então o povo mostrou insensatez ao desejar um rei, né? Preferindo um rei que ia fazer tudo aquilo e fez, né? O rei sempre escravizou, né? O rei sempre requisitou o serviço dos seus súditos. E a pergunta, né? Tá, seu rei vai comandar as forças militares, né? Mas quem fez o pedido e eu atendi foi o profeta, né? Ele é que foi atendido. E o povo, né, diante disso, fica com medo e fala para Samuel: Samuel, por favor, não deixa de orar por nós, né? E o Samuel fala: não, fica tranquilo, não estou com raiva de vocês, não vou me vingar de vocês, vou continuar orando por vocês, intercedendo por vocês. Tanto é que após o Saul ser rejeitado, o Samuel continua intercedendo por ele, continua orando por ele, né? Mesmo sabendo que Deus já havia rejeitado ele. Então, isso foi algo que ele continuou fazendo, mesmo que o povo não pedisse, ele iria continuar. E no capítulo 13, aí a gente vê lá a questão, né, dos filisteus, e aí o Saul, né, já faz coisa errada, né, não tem paciência, não espera e faz o que ele não podia fazer, que é sacrificar, e a gente vai ver aí como que era a política ali dos filisteus, né, qual era a estratégia deles. Então Saul fica lá tranquilão, né, numa boa, um ano, né, sem que nada acontecesse, e assim eu tirando as minhas conclusões, eu vejo assim, nesse um ano ele não fez nada, ele não preparou nada, porque na hora que chega a guerra, na hora que chega o problema, está tudo despreparado, a gente já vai ver aí. Então ele já começou sendo um rei displicente, né? Porque se ele entrou para governar, ele já tinha que ter uma visão do que ele tinha que fazer, se preparar. Era uma época de guerras, de invasões, de conquistas, né? E aí eu me pergunto, o que ele ficou fazendo esse um ano? O que será que ele ficou fazendo? Só aproveitando, né? Só desfrutando da posição, né? Então, ele deu tempo, né? Esse tempo todo ele sossegado lá, tranquilo, ele deu tempo para que os filisteus que se preparassem para a guerra, né? E quando o Saul cai em si, falou: opa, agora complicou aqui, agora tem que fazer alguma coisa, né? Deu o alarme, o povo, por medo ou por não confiar em Saul, né, um rei que ficou aí um ano só de boa, tranquilo, né? Aí eles não seguem, eles fogem, se escondem, né? Vai para as cavernas, vão se esconder, ao invés de irem para a guerra. Mas num dado momento lá ele reúne alguns homens e há uma ordem, né? Você que leu lá de Samuel, que ele deveria aguardar o momento correto. Mas ele fica lá impaciente, né? Esperou Saul 7 dias. Está lá aguardando, né? Até o tempo que o Samuel tinha dito que era para ele esperar. Ele não veio, né? O Saul ficou impaciente, o povo também já estava impaciente. Aí ele fala: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto, que não era para ele fazer, né? Ele não tinha autoridade para isso. E o que acontece, né? Quando ele é confrontado, né? Quando ele é questionado, o que ele faz? O que ninguém de nós fazemos, ficar se justificando, né? Ao invés de assumir o que tinha feito, dar sinais de arrependimento, o que é que ele faz, né?
Ainda bem que nós não somos assim, mas o Saulzinho, coitado, ele fica lá assim, não sabe como é que é, estava aí, a coisa complicou, né? Então, uma desobediência é o quê? Reconhecer um erro, ele deveria reconhecer, arrepender-se. Eu falei aqui uma vez que eu sempre tive um problema, né? Por que Davi é um homem segundo o coração de Deus? O cara adúltero, o cara assassino, mentiroso, mas o Davi se arrependia, reconhecia o seu erro e estava disposto a não cometê-los novamente. Né? Porque o homem segundo o coração de Deus não é o homem perfeito, é o homem que se arrepende, né? É a pessoa que se arrepende, que reconhece a fraqueza e que se propõe a não continuar fazendo. Então, mas o Saul não quis saber disso daí, né? Interessante, né? A ação política, né, dos filisteus, a trama que eles fazem, né? Eles tiraram todos os recursos do povo. Fala lá, naquela época não havia ferreiro, não tinha quem trabalhasse com ferro, fizesse espada na terra de Israel. Por que o Saul não viu essa necessidade? Né? Por que durante esse período dele ele não percebeu essa necessidade? Né? Então eles tinham que ir para os filisteus para tudo, até para afiar a enxada, né? Até para afiar o arado, para eles produzirem, eles dependiam. E Saul lá, quietinho, numa boa, né? Aproveitando o reino, sem se preocupar, e aí é pego aí nesta armadilha preparada pelos filisteus. Então, como ele foi tão displicente, nada político ao começar o seu reinado, não previu o problema, né? Às vezes, alguns pecados ou alguns erros, né, parecem tão pequenos que a gente não liga, a gente não dá atenção para isso, né? Aí também lendo isso, eu estava estudando e olhando e pensando assim, tem coisa que não é pecado, mas que a gente não devia fazer, né? Mas a gente fica naquela, não é pecado, está liberado, está tudo certo, né? Eu já presenciei várias vezes que eu vou conversar com alguém, com um irmão e fazer alguma demonstração. Irmão, mostra para mim aí onde é pecado isso aí na Bíblia. Não, não tem. Ah, então posso fazer. Não, peraí, não é bem assim. Né? Mesmo não sendo pecado, a gente tem uma série de instruções como deve ser o nosso comportamento. Paulo, Pedro, Tiago, né? Uma série de comportamentos que não caracterizam necessariamente, isso é um pecado, mas que não é apropriado para nós fazermos, não são atitudes corretas. E a gente fica muito naquela, se é pecado eu não faço, não é pecado, está tudo bem, está tudo certo. Né? Então é algo que a gente aí tem que refletir. O capítulo 14 vem lá a batalha, né, contra os filisteus. A guerra lá, todo o texto, aí a gente sempre tem a guerra. E Saul, cada vez mais se distanciando de Deus. Né? Agora ele começa ali a levantar altares, né? Dá uma de muito zeloso, né? Dá uma de piedoso, mas na verdade negando a eficácia. O seu coração, na verdade, não era um coração reto. Né? Aí ele diz lá, traze a arca de Deus, né? E aí edifica lá um altar, aí fala que esse foi o primeiro altar que ele edificou. Então, vamos dizer assim, deixa eu apaziguar os ânimos aqui com Deus, tal, para ver se fica tudo bem, se essa guerra dá tudo certo. Né? Então, é algo que também às vezes nós fazemos, né? Temos atitudes que parecem atitudes piedosas, né? Para pessoas que estão vendo, parecem atitudes piedosas, mas aos olhos de Deus não tem valor. Então esse capítulo aí, 14, vai narrar aí toda essa confusão ali com os filisteus. E a gente chega lá no capítulo 15, né, que
Aí ele, como diz assim na gíria, aí que ele chuta o balde mesmo, chuta o pau da barraca, desobedece claramente, né? Não segue o que foi mandado, e lembra muito também aquela narrativa que a gente viu no livro de Juízes, que Deus manda destruir todo mundo, e eles não destroem, ficam tudo amiguinho lá, e depois a gente vê toda aquela confusão lá, que está lá no livro de Juízes, né? Bom, havia uma sentença condenatória contra os amalequitas. Esse povo aí já estava com uma sentença definida por Deus, porque eles acabaram atrapalhando Israel lá na travessia do deserto. Você já leu sobre isso, acho que já teve aula aqui sobre isso. Não sei se está lá no YouTube, você volta lá e relembra lá esse procedimento, né? Então já havia sido comentado em Êxodo e em Deuteronômio que esse povo aí era um estorvo e que Deus haveria de fazer juízo contra eles, porque na história de Israel era um povo que sempre atrapalhou aí os caminhos de Israel. Mas o Saulzinho, né, faz o quê? Né? E pagando de piedoso de novo, né? Ele deixou vivo lá o rei, né? Pegou lá as melhores coisas, melhor vaquinha, melhor ovelha, para quê? Para sacrificar para Deus, gente. Peraí, não é assim, não vamos matar tudo. Pega o melhor, a gente sacrifica para Deus. Olha que legal que eu sou, né? Olha que bacana que eu sou, né? Então, mas a ordem era o quê? Né? Acaba com tudo. O juízo de Deus já estava definido, era para obedecer. Mas ele acha que sabe fazer melhor, né? Que é melhor do que Deus, do que o profeta. Ele não se arrepende, de novo apresenta um monte de justificativa, fala que ele tinha deixado o melhor que era para oferecer para Deus, né? Que estava tudo certo, que ele tinha... Primeiro que quando ele é procurado, não, já obedeci, já fiz tudo, aí eu disse, não, mas esse barulho que eu estou escutando aí, né? De ovelhinha, de vaquinha. E aí, né, aquele versículo, né, um versículo que creio que deveria ficar no coração de todos nós, né? Que é: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia, desobediência a Deus, é rebeldia. A rebeldia é como o pecado da feitiçaria. E a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei, né? Eu, quando leio esse texto aí, eu substituo por um monte de coisa, né? Eu faço uma atualização aí, a versão Edson Ferreira de Almeida, e aperfeiçoo ali, né? Acaso tem o Senhor em prazer que você fique cantando louvorzinho para Ele? Acaso tem o Senhor prazer que você lecione na EBD? Acaso tem o Senhor prazer em que você faça algum trabalho voluntário? Isso tudo não é pecado, é bom, olha, é bom. Mas o que é melhor? Obedecer a sua palavra, né? Porque se você não obedece qualquer coisa que está na palavra, você está em rebeldia, você é arrogante. Então, às vezes, a hora que eu vejo esses textos, isso aqui dá para a gente estudar aí umas 10 aulas, só analisando esse texto aí, né? Só aplicando para hoje, para a nossa vida. Porque às vezes a gente acha, né? Ah, que legal, que bacana, né? Ó, crentinho, nota 10, vou na igreja, ainda trabalho lá, ó, que maravilha, né? Mas, às vezes, está fingindo uma piedade e o coração não é o que se apresenta.
Então é um texto aí para ficar nos nossos corações. Samuel, né, ainda ora, roga por ele, pede para Deus, né, como se ele quisesse que Deus voltava atrás, mas Saul não quer saber, né? Ele foi hipócrita, não teve um arrependimento verdadeiro, né? Talvez ele respondeu só o que era para agradar, né? Então suplicou a Samuel a sós, né? Não queria ver que o povo visse que ele estava lá se humilhando, né? Embora ele confesse, ele justifica, realmente não reconhece, né? Ele diz que o sacrifício era para oferecer ao Senhor, era para oferecer para Deus, e a preocupação dele era com a sua reputação, né? Estava preocupado com o que o povo pensaria aí do rei. E aí o Samuel pega o Agag lá, que achou que já estava livre, já estava tudo certo, e passa a espada nele lá, cumpre o que Deus havia falado e que era o Saul que deveria ter feito, né? Ele parece não se preocupar muito, né, com os sinais que Deus havia dado, né? O que eu vejo aí, vendo esses capítulos, parece que Saul não queria saber de nada. Ele não incorporou a importância da tarefa, assim como aconteceu com a maioria dos juízes, né, que faz coisas boas. Outro dia o irmão lembrou, a gente só fala mal do juiz, né, mas eles também fizeram coisas boas. Sim, também fizeram. Mas fizeram aí muitas coisas que não deveriam ter sido feitas. Então esse é o resumão de tudo aquilo que você leu lá na sua casa, né, guardando aí a história. E o que a gente poderia fazer de aplicação aí? Né? O que a gente poderia tirar para as nossas vidas? Porque não só conhecimento da história, a gente tem que tirar alguma coisa, a gente tem que tirar alguma lição. Eu creio que é para isso que a gente deixou, né? É para isso que Deus deixou. Então, uma coisa que se destaca aí, né? A questão dos filhos, que saliento aqui, não culpo Samuel plenamente, ele estava ocupado, ele tinha muitas demandas, né? Ele estava realizando o trabalho de Deus, imagino que todos o procuravam para resolver algum problema, alguma coisa, e provavelmente ele, dedicado a esse trabalho, esqueceu um pouco da sua família. Lá na outra igreja a gente tinha um irmão e ele contou que, e realmente outros falaram, né? Ele estava o tempo todo na igreja, ocupado e fazia isso, fazia aquilo, era professor, dava os cursos à parte, estava sempre lá. Ele era conselheiro de casais, e aí diz que o que acendeu a lâmpada amarela lá na cabeça dele foi um dia que o filho dele chegou e falou para ele: pai, essa semana o senhor tem compromisso na igreja, né? Ele falou: tem um espaço na sua agenda para você me atender? Né? Então aí veio e falou: puxa, né? Aquela coisa, ele estava pecando? Não, estava fazendo um trabalho para Deus, dedicado, mas fazendo algo incorreto, deixando a família de lado, deixando os seus filhos, né? O filho não tinha nem tempo para falar com ele, né? Então, nós aprendemos que qual é a nossa responsabilidade como pais? Transmitir, pais e mães, informação, né? Formação moral, formação espiritual, né? Ensinar, levar à igreja, dar o exemplo, ir, né? Mas nada garante que a gente vai chegar lá, né? Que a gente vai conseguir. Mas nós deveríamos, e nessa nova época aí, nesse mundo pós-moderno, a gente deveria se importar mais com a vida espiritual do que o que o filho vai ser, qual emprego, qual profissão, né?
as pessoas chegavam para mim antes e, que você gostaria que a sua filha fosse? Qual que seria um orgulho para você? Eu sempre dizia assim, para mim, o meu objetivo é que a minha filha seja uma pessoa que sirva ao Senhor. O meu sonho para a vida dela seria um dia ela chegar, pai, eu vou ser missionária. O irmão me olhou assim, não gostou muito da resposta. Ele achou que eu ia responder, eu quero que ela seja médica, advogada, prestar concurso público, ganhar muito dinheiro, porque funcionário público ganha muito dinheiro. Então, mas eu nunca tive essa preocupação com ela. Nunca tive, realmente. Eu sempre pensei que a família cristã, isso também não é pecado, ela reserva toda a sua energia, todo o seu tempo para garantir um futuro profissional e financeiro estável para o seu filho. Nisso se há às vezes um desgaste da esposa com o marido, porque trabalha-se demais, a mãe também quer ir trabalhar para garantir todo esse futuro. Não é pecado. Mas será que é o caminho certo? Será que é o que é correto? Eu sempre também pensei uma outra coisa. Por que a gente não reserva todo esse dinheiro e a hora que o filho ou a filha for para a faculdade, dizer, olha, está aqui, isso aqui eu guardei tudo, era para o seu futuro, pensando que você fosse pegar isso e fazer algo que servisse a Deus. Mas é seu, você quer ir fazer o que você quiser, você vai. Mas se você quiser ser um missionário, servir a Deus, está aqui, você tem recurso. Porque nós acumulamos esse recurso para você servir ao Senhor. Não é uma imposição, não está se fazendo uma imposição, mas há uma vida que foi totalmente dedicada para garantir um futuro para o filho, para o Senhor. Mas a gente faz exatamente o inverso. Eu já falei aqui que a gente hoje tem às vezes uma geração que se sacrifica tanto pelo filho, trabalha pai, trabalha mãe, o marido, a esposa. Aí um dia os dois se aposentam, vê um olhando para a cara do outro, um não sabe quem é o outro. Muitos dos meus colegas que se aposentaram voltaram a trabalhar. Por quê? Não suportaram ficar em casa com a esposa. É isso que aconteceu. Alguns até estranham. Mas você está aposentado, você faz o quê? Não faz nada. Gente, eu faço um monte de coisa, eu não tenho tempo, só que eu faço só o que eu gosto. Um dia eu acordo lá, olho para minha esposa, vamos para Jundiaí, vamos embora, vamos para Jundiaí fazer o quê? Vamos passear lá, vamos comer, depois a gente volta. Já foi-se um dia. Mas não se gasta tempo construindo relação. Eu vou trabalhar, volto, domingo eu também não tenho que ficar com a esposa, porque eu vou para a igreja, Aí eu já fico o dia inteiro na igreja, servindo ao Senhor, para não ficar com a esposa, com os filhos em casa. Aí chega um dia na velhice e está lá, dois velhinhos bobão, um olhando para a cara do outro, não sabe o que fazer, não se suporta, não sabe nem o que o outro gosta, Você colocar isso lá no encontro de casais, lá, fale o que a sua esposa gosta. Não façam isso, vai passar vergonha. A maioria não sabe e ela também não sabe do que você gosta. Então é melhor não arriscar, gente? Vamos passar vergonha, não. Bom, constitui-se um rei agora, por quê? Porque a gente quer ser como todas as nações. O povo de Israel não quer mais ser conduzido por Deus. Eu coloquei ali, Israel pediu o impeachment de Deus. Pediu impeachment. Não quero mais Deus, não tira aí do poder. Eu quero o rei, não quero mais saber de Deus. Todo mundo tem. Como é que a gente vai mostrar Deus para as nações? Eu quero mostrar um rei, tá lá o cara, Então, olhando aqui para a nossa época, será que alguns de nós já não fizemos o mesmo? Será que nós já não pedimos o impeachment de Deus? De que forma a gente faria isso,
confiando em governos idólatras, corruptos, mentirosos, que julgam, que justificam suas ações, até alguns até justificam como sendo da vontade de Deus. Então a gente tira a confiança, o poder da mão de Deus e joga num ser humano, e joga num homem, acreditando que ele será aquele que vai resolver tudo. E vai haver um homem que vai resolver tudo. Quem é? O anticristo. Eu acho que a igreja já está pronta para o anticristo. Está preparadíssima para o anticristo. Porque a igreja, de uma maneira geral, confia mais em homens do que em Deus. E mais triste ainda, esqueceram as profecias. Esqueceram. Assim como o povo de Israel esqueceu as profecias, também eu acho que faz uns 15 anos que eu não vejo mais falar de profecia. Uns 15 anos eu não vejo uma mensagem, eu não vejo uma conferência. Está esquecido, acabou. Né? É raríssimo. Mas esse negócio de Deus, está tão bom aqui, está gostoso esse mundo, mas vai segurando aí o arrebatamento, vai deixando, né? Deixa aí, vai adiando, né? Então, talvez alguns de nós, claro, eu sempre quero dizer, aqui não, eu não conheço vocês, eu estou falando de outros aí, tá? Ninguém se sinta aí lembrado, né? Eu não conheço todo mundo a fundo aqui. A religião matou Jesus e continua matando pessoas até hoje. A religião, é claro que teologicamente nós sabemos que Jesus que se entregou para justificar, tá? Mas do ponto de vista humano, a religião matou Jesus. Né? E o povo religioso da época, por ódio de Jesus, escolheu quem? Um assassino. Se eu te odeio, eu posso te substituir por um assassino, porque eu te odeio, eu prefiro o assassino. Olha que coisa, olha como é a humanidade. Ah, o fulano fez isso, mas o outro eu não gosto do outro. Ah, mas esse que você gosta, ele é isso. Ah, mas o outro é pior. Está justificado. Está tudo certo. Então, a religião matou, e a história toda a gente vê. Né? A Inquisição, a Igreja Católica perseguiu. Falei aqui na aula anterior, eu conheço missionários que a igreja, isso foi provado, tá, gente? Não é o que eu ouvi, eles deram testemunho na igreja, um homem de cadeira de roda, o padre da cidade tinha contratado um jagunço e atirou nele quando ele estava entrando na igreja. Ele só não morreu porque teve irmãos que tinham condições, levaram ele para os Estados Unidos e tal, ele foi operado, hoje ele anda numa cadeira de rodas e ele testemunha em várias igrejas. Em quê? Em nome da religião. Né? Aquela pessoa que mandou matar, ele acreditava em Deus, tinha fé e acreditou que aquele homem não prestava. E alegava isso defendendo, usando a religião. Então o povo se entrega ao ódio, ao pecado e se comporta como se Deus não existisse. Que era o que Israel fazia. Parecia que Deus não existia, eles eram idólatras. Eles se comportavam de maneira como se Deus realmente não existisse. Será que alguns de nós não estamos fazendo a mesma coisa? Vivendo uma vida cotidiana como se Deus não existisse, não se importando com os ensinamentos que foram deixados. O que nós queremos ainda hoje, e é por isso que vai permitir o surgimento do anticristo, um líder poderoso, carismático, guerreiro. Porque Jesus vem com essa historinha, se bater de uma face e vira a outra. Ah, faça-me um favor, né, gente? Fala a verdade. Né? Se o sujeito quer a tua túnica, dá a outra. Ah, que isso? Peraí, que história é essa? Andar 1 milha, anda 2. Ah, que coisa.
coisa, né? Que ensinamento mais obsoleto, não é? A gente quer um sujeito, isso aí, eu mato, eu acabo, eu destruo. Né? E a gente adora esses líderes. O anticristo vai fazer isso, vai dar poder a Israel, vai apoiar Israel. Né? Vai defender Israel aí, os crentes, olha ele é o defensor de Israel, vamos apoiá-lo. Né? E na verdade será o anticristo. Não sei se você já estudou isso, né? Mas seria interessante, né? Lucas 6, 27 e 31, né? Olha que, fala a verdade, não é obsoleto isso aqui, ultrapassado? Nós vamos obedecer para quê? Olha lá, amem os seus inimigos, façam bem aos que o odeiam. Quem odeia eu quero acabar, eu quero pôr na cadeia, eu quero matar se eu puder. Que história é essa? Amar quem me odeia? Abençoe os que te amaldiçoem. Ora por aquele que te maltratar. Gente, é muito obsoleto isso aí. Não dá para fazer, né? Se alguém lhe bater numa face, oferece a outra. Tirou sua capa, dá a túnica. Alguém te pedir, dá mais. Se alguém tirar o que pertence a você, não exija de volta. Não. Essa não dá. Essa não dá. Né? Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Sabe o que é isso? É testemunho de vida. Não é de palavra. Palavra é palavra, é vã. Né? Isso é vida. Você quer que eu faça para você, faz para mim. E às vezes nem vão fazer, né? Mas aí ele falou tudo aquilo antes, e terminou lá. Né? Mas eu acho que devia atualizar. Isso aí, na próxima versão a gente devia pedir para tirar. Né? Diz que vão revisar a Bíblia, aí veio uma mulher aí que vai ajudar a revisar, né? A NVI. Já tira isso aí. Não cabe mais isso hoje em dia. Né? Estou sendo irônico, hein? Espero que vocês entendam, né? Então podemos afirmar aí que a igreja brasileira, né? Não esta, também pediu impeachment de Deus. Né? Já pediram, né? Eu falei aqui, um pastor aí foi expulso da Convenção Batista porque ele falou que tinha que atualizar a Bíblia. Não precisa, já atualizamos. Aqui na nossa cabeça, no nosso coração, nós já atualizamos, só falta imprimir. Né? Expulsaram ele porque ele teve a coragem de falar. Né? Não estou dizendo aqui que ele está certo ou está errado, tá bom? Mas como cultos triunfalistas, ganância, corrupção, show de entretenimento, né? Política imunda, futilidade, heresia, tudo isso aí a gente vê presente aí em alguns cultos hoje. Né? Templos faustosos, vazios de adoração a Deus, a palavra perdeu espaço. Pastor, o senhor está falando muito. Acho que o sermão tem que ser 15 minutos, está demorando muito. 1 hora louvorzão e 15 minutos de palavra. Vamos mudar? 4 minutos e 15, tá bom. Tá bom então. Né? É isso. Né? A palavra ofende, negócio que louvorzão, 1 hora e fumaça, e a banda toca, aí senta para o pastor falar, 15 minutos, está demorando esse pastor, hein? Eu que não para de falar, acabou o culto. Ainda canta mais 2 para encerrar o culto, é claro, né? Então, tudo isso daí, e a gente tem lá nos Salmos, eu estou encerrando aí, tá bom? A gente tem lá nos Salmos, eu destaquei lá, não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há salvação. Sai o espírito, vai morrer, volta para a terra, e naquele mesmo dia acabou tudo o que ele disse. Acabou os seus pensamentos, já era. Não confie nos filhos do homem. Mas nós desprezamos a Deus, a gente quer sinais, né? A gente quer líderes poderosos, colocamos as prioridades em coisas carnais,
Com isso tudo, a gente pede o impeachment de Deus. Eu não quero Deus dirigindo a minha vida. Eu não quero. Eu tenho outros projetos. E é um outro que eu gosto bastante. Jeremias 17, 5 e 6. Onde ele diz: maldito é o homem que confia nos homens, que faz a humanidade mortal a sua força, e o coração se afasta do Senhor. Qual é o resultado? Será como um arbusto no deserto, jogado lá no meio do deserto. Não verá quando vier algum bem. Está tão focado no ódio, afastou de Deus. Ele vai habitar em lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. É o alerta de Jeremias para o povo de Israel, e ainda bem que a gente já aprendeu. Eu fico feliz que a gente aprende com o que Deus ensina. E para encerrar aí, porque eu quero a misericórdia, compaixão, piedade, não sacrifício. O conhecimento de Deus é mais importante do que holocausto, do que fingir piedade, do que fingir obediência, e lá dentro do coração simplesmente fazendo de conta do que Deus não existe. Eu chamo isso de evangelho abstrato. Evangelho abstrato. Eu sei quem Deus é, mas eu não tenho convivência com Deus. Não tenho nenhuma. Por exemplo aqui, eu sei que existe um estado lá, o Pará. Eu sei que existe, o pastor falou que existe. Mas eu nunca me relacionei com ninguém lá. Não sei como é, não vivi lá. É a mesma coisa. Eu sei quem é Deus, mas você se relaciona, você sabe quem Ele é, você vive com Ele. O que adianta você conhecer Deus? Não adiantou nada. Você só conhece. E você deveria dizer: hoje eu sei quem é Deus, porque eu tenho um relacionamento. Vamos orar para encerrar? Amantíssimo Deus, Pai Celestial, te damos graças pela sua palavra, te damos graças porque tem tantas coisas que nós podemos ter ao nosso alcance para aprender, para raciocinar, para podermos aprender com os erros. Ajuda-nos, ó Deus, dá-nos um coração realmente puro, um coração disposto à adoração, um coração disposto a servir. Esteja conosco durante o decorrer do nosso culto de hoje. E agradecemos por todas as mães, pela minha mãe, por elas todas que nos educam e nos ajudam, e especialmente por aquelas que nos ensinam a Tua palavra. Que é o que nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.